Senhoras e senhores, a Escola Santo Antônio apresenta orgulhosamente mais uma entrevista. Sim, e desta vez estamos aqui com ele, um dos maiores comunicadores daqui de Rondonópolis, Carlos Vanzelli. Bom dia, Miguel. Tudo bem? Tudo bem? Hoje eu vou te fazer algumas perguntas, principalmente sobre a sua vida toda. Pesou tudo. Não. Você pode contar um pouco da sua vida pra gente? Do começo? Vamos lá. Bom, nasci em Jaú, interior de São Paulo, no Hospital São Judas Tadeu, às 6h30 da manhã do dia 6 de setembro, em 1973. Sou filho de uma... Mamãe era empregada doméstica e papai um vendedor ambulante. E fui criado numa família muito normal, muito comum. Tenho uma irmã mais nova e tudo foi muito bem, assim, na vida, né? Tudo muito bem. Décadas de 70, de 80, a gente não tinha muito dinheiro, né? Não era a minha família apenas, ninguém tinha dinheiro. Eu não me lembro de algum dia ter levado R$2 na escola para comprar Coca-Cola. Isso nunca aconteceu. A gente ia para a escola e comprava, comia merenda que tinha lá, né? Mas assim, a gente era muito feliz, jogava bola, soltava pipa, não tinha computador, nem videogame, nada, mas a gente tinha assim muita alegria, essa é a verdade. Daí, tudo foi bem até os 13 anos, quando papai morreu. Papai morreu e nós não ficamos numa situação muito boa, nós não tínhamos casa própria, minha mãe uma empregada doméstica, eu era um garotão, minha irmã tinha 9 anos e a vida ficou muito ruim, essa é a verdade, né? A partir dali, eu já precisei mudar o meu... Porque eu era um estudante, né? E trabalhava meio período. Desde os 11 anos eu trabalho. A princípio eu comecei descascando alho. O meu patrão comprava sacos de alho, né? Cabeças de alho, e a minha função era tirar a casca para colocar numa bandejinha para vender no mercado a granel, assim, sabe? Coisinha assim. Aos 11 anos eu fiz isso. Quando o papai morreu, mas eu trabalhava só meio período. Depois da morte do papai, aí eu precisei trabalhar o período todo para contribuir em casa, para ajudar no sustento da família, né? E eu me lembro que aí eu fui estudar à noite. E o rendimento escolar caiu muito, sabe, Miguel? Caiu bastante. Mas tudo bem. E dali dos 13, 14 até os 17, eu me lembro que foi um momento muito turvo, muito escuro, ruim, né, da minha vida, pessoalmente. Até que aos 17 anos, rapaz, não sei por que eu me emociono tanto, mas até aos 17 anos eu encontrei a Rosana. A Rosana foi um raio de luz depois da tempestade, entendeu? Foi assim, abriu horizontes. E ela enxergou em mim o que eu próprio não enxergava. Ela falou: Carlos, você precisa estudar, você é muito inteligente. Ela me achava inteligente. Oh, obrigado, mas vou estudar o quê, né? E então optei naquela ocasião por estudar direito. Prestei vestibular. Na minha época não era como hoje, não. Não tinha faculdade. Eu me lembro que eram 1.130 candidatos para 50 vagas. Era assim. Hoje não, hoje o governo dá dinheiro, endivida CPF da molecada, bota nas... É verdade essa aí. Hoje está muito esquisito o negócio. Mas naquela época era muito difícil o acesso à educação. E graças a Deus eu passei no vestibular, já foi uma grande vitória. E aí tinha um outro problema, como pagar a faculdade, que não tinha também, como é que chama? ProUni. Eu me graduei no ano de 1996, em 97 eu já passei na OAB, na primeira vez, e em 98 eu me casei. Afinal, ela tinha investido tanto, né? E nós nos casamos em 98. E ela acabou engravidando aquele ano, da Letícia, né? E no ano de 99 eu recebi o convite para vir para Mato Grosso, de um amigo, que ele tinha um clube aqui em Jaciara chamado Termas Cachoeira da Fumaça. Ele era a empresa que vendia os títulos, né? E ele me convidou para ser o gerente do departamento de vendas. Aí eu vim, aí eu falei assim, ó, vou esperar um pouquinho a advocacia, né? Fazer um caixa. A proposta de trabalho era boa.
Rapidamente eu já comecei a ser gerente financeiro também, que eu tenho alguma habilidade para essa questão de gestão. E eu fiquei ali em Jaciara quando a Letícia nasceu. A Letícia foi o melhor presente da minha vida. A Rô já tinha uma filha, que eu considero do meu coração, a Aline, né? Eu digo que eu tenho uma filha de sangue e duas do coração. Mas quando a Letícia nasceu, cara, deixa eu explicar para você. Eu sabia que Deus era pai, mas eu vim entender isso quando a Letícia nasceu. É o amor mais gratuito, generoso, altruísta que você pode ter na vida. É você ter um filho. Isso é uma coisa mágica, né? E em 2000, isso foi em 99, no ano de 2000 nós mudamos para aqui em Rondonópolis, bem no começo de 2000. E daí o meu patrão, ele quebrou financeiramente. E cheguei um dia, um domingo, ele me telefona. Carlos, estou indo embora. Falei, para onde? Foi para Curitiba. Falei, o que você vai fazer lá? Foi, eu quebrei. E eu estava com 3 meses de salário atrasado. Aluguel atrasado. A dona da casa, todo dia na porta. E ele não me pagava para eu pagar o meu aluguel. Rapaz, eu não tinha quem recorrer, não conhecia ninguém na cidade, tinha acabado de chegar. Também não podia ir para Jaú, porque minha mãe é empregada doméstica. O que eu vou fazer da vida? Aí eu falei, calma, então pera um pouquinho, vamos sentar e ver o que vamos fazer. E daí eu tive a ideia de vender placa com nome de rua. Naquela ocasião não tinha nome de rua. Assim, eu não tinha. Eu falei, rapaz, está faltando aqui. Fui à prefeitura, pedi autorização e comecei a vender placa. Com isso, eu comecei a conhecer muitos comerciantes. Conhecer muita gente. Vendi, acho que 850 placas aqui na cidade. Então foi assim, incrível. E no ano de 2002, fiquei 2 anos fazendo isso. Em 2002, eu finalmente consegui o meu escritório de advocacia. Então, quando eu consegui o escritório, eu já conhecia muita gente. Entendeu? E aí, estou advogando. Tudo bem, estou aqui meu cartão. E as coisas começaram a melhorar em 2002, né? Em 2004, em 2003, no ano seguinte, fazia completava um ano de uma tragédia que aconteceu em Rondonópolis. Deu um pé de vento, caiu um circo aqui na frente do shopping, matou um pai e uma filha, né? Isso foi em 2002. Em 2003, no aniversário de Rondonópolis, 10 de dezembro, a minha esposa estava trabalhando no departamento financeiro da TV Cidade. Filiada? Na época do SBT também, hoje é Record, né? E ela estava no financeiro, um apresentador falou, poxa, hoje faz um ano daquele negócio do circo, precisamos de um advogado para falar do assunto. Eu falei, meu marido é advogado. Ô, Rosana, poxa, então traz ele aqui, ele fala. Ele é bem cara de pau, ele fala. Aí fui até lá e ele fez essas perguntas, mais ou menos como você está fazendo, eu dei as respostas, tal, olhei para a câmera, tal, aquela coisa. Quando terminou a entrevista, o diretor da TV me chamou e falou, cara, você leva jeito para isso. Eu falei, não, imagina. Não, você vai trabalhar aqui. Eu falei, não, eu sou advogado. Não, você vai trabalhar aqui, Em 2003, então, ele falou assim, eu tenho um problema, Vanzelli, que é o doutor Edgar, ele é gastro. Ele falou, Vanzelli, eu tenho um problema. Nós temos o programa do meio-dia, que na época era Cidade Agora. Continua ainda Cidade Agora. Depois tinha um no final do dia, que era Cidade Alerta. E tinha um pela manhã, que era... Eu não sei se era Patrulha da Cidade, uma coisa assim. Balanço geral amanhã, não. E daí qual era o problema? Pela manhã era o Valdemir Costa que apresentava. Na hora do almoço era o João Gomes. E à tarde era o Messias de Capri. E cada um dos programas era patrocinado por um supermercado diferente. Então ele não podia pedir, por exemplo, para o João Gomes cobrir as férias do Valdemir Costa. E nem do Valdemir Costa, do Messias de Capri, nem do Messias do João Gomes. Ele tinha que ter um quarto apresentador e não tinha. Falou, você vai fazer isso para mim, só os 3 meses, fica só os 3 meses. Falei, tá bom, vou lá. Aí substituiu na época o João Gomes, interessante, foi no dia 2 de janeiro de 2004, e eu estava lá no meio do programa, assim, o diretor era o J. Lima, um amigo querido. E o J. Lima entrou e falou, Vanzelli, você tem estrela, hein, cara? Tem um cara aí para você entrevistar. Falei, quem? O Amado Batista. Falei, qual Amado Batista? O Amado Batista, no primeiro dia na televisão. Falei, traz ele para dentro. E o Amado Batista entrou, foi muito generoso comigo, assim, expliquei para ele que era o meu primeiro dia na TV. Ele falou, não, cara, você está indo muito bem. Foi muito assim, amigo, solícito, né? Foi um bom sinal. Daí, quando terminaram os 3 meses, o diretor falou assim,
Vanzella, eu vou mandar embora o Messias de Cabo, você assume a segunda edição para mim aqui. Eu falei, tudo bem. Não faz isso parecer que eu puxei tapete, que é muito ruim, né? Ele falou, não, fique tranquilo. Então, aí eu comecei, fiquei na televisão desde 2004, né? Isso foi até 2007, 2007. Aí eu saí da TV, precisei de um momento para mim, e voltei para a TV de novo em 2008. Em 2009, final de 2008, eu recebi um convite para trabalhar no Senado, com o senador Gilberto Gellner. Fui, fiquei lá trabalhando no Senado por um ano, foi muito bom para mim. Cresci muito, assim, intelectual e profissionalmente, foi muito especial o momento, mas foi um ano só. Voltei porque o senador Gilberto, à época, ele não tinha projeto político. Como eu não sou político, não era, eu falei, olha, como é que eu vou ficar aqui em Brasília se o meu senador não tem projeto político? Né? Na próxima eleição ele não vai concorrer, e aí ele sai, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Então, por enquanto, ainda tem algum lastro com Rondonópolis. E foi o que aconteceu. Voltei para lecionar. Ah, desculpa, esqueci de um... Ó, A parte mais importante. 2004. Foi o dia mais importante da minha vida, 1º de março de 2004, quando eu comecei a lecionar Direito na faculdade aqui no Cesur, antigo Cesur. Foi assim um momento... Eu me descobri. Na verdade, eu faço isso aqui para sobreviver, mas o que eu gosto de fazer mesmo é lecionar. Sério? Isso é o que eu sou, não é o que eu faço, entendeu? Eu gosto de ajudar as pessoas a descobrirem as coisas, contestar as coisas, divergir das coisas. Eu gosto de incitar, provocar, eu gosto de fazer esse troço. Atualmente eu não estou lecionando, desde 2014, 2015 eu deixei a sala de aula, uma questão de convicção pessoal, e já não faço mais. Mas vou voltar. O dia que eu ficar rico, eu volto para a sala de aula. Quando você me vê em sala de aula, o Vanzelão está rico. O Vanzelão está rico. Bem, mas então, voltei para Rondonópolis em 2011. O proprietário da TV, o senhor Roberto Dorner, ele falou, Vanzello, eu acho que você deveria ir para a carreira política, você é um bom rapaz, a política precisa de boas pessoas. E ele é engajado politicamente, inclusive, atualmente é o prefeito de Sinop, né? E está indo muito bem, diga-se de passagem. E o senhor Roberto, uma coisa, Miguel, você é jovenzinho, que idade você tem? 15. Uma coisa é eu falar para você, ô Miguel, vai para política, outra coisa é seu patrão falar. Você vai entender um dia, é diferente. Entendeu, né? Se eu disser não, parece que você não está atendendo. Eu falo, não, tá bom, senhor Roberto, vamos lá. Encontrei alguma resistência em casa, tal, etc., mas a Rosana é muito companheira. Se eu chamar ela para jogar palitinho atrás da rodoviária, ela vai, sabe? Ela é parceira. Aí fui para a política. Eu fiz 1.382 votos em 2012 e eu não era muito conhecido em televisão, porque eu fazia um outro tipo de programa, um programa mais de entrevistas, etc. Isso foi em grande parte aos meus 10 mil alunos que eu tive, né? Foram 10 mil pessoas que eu tive em sala de aula e tive uma boa recepção. Não me elegi, fiquei na primeira suplência, mas assumi, porque um dos vereadores foi chamado para ser secretário, e eu acabei assumindo. Quando aquele vereador voltou, o prefeito me convidou para ir para a Secretaria de Administração. E fui para lá, contribuir, né, com a minha cidade, com o meu município, e em março de 2014, eu decidi deixar a prefeitura, por questões também de convicção pessoal. É que é o seguinte, Miguel, eu só faço o trem que eu acredito. Se eu não acreditar no negócio, eu não vou, entendeu? É isso. Então eu já não estava mais confortável com aquela situação e decidi sair. Apresentei meu pedido de exoneração em 1º de março, dei ao prefeito 30 dias, para o prefeito, o senhor tem 30 dias para indicar um novo nome, não vou te deixar na mão, pode trazer quem o senhor quiser, eu passo tudo que tem na pasta para a pessoa, né? E no dia 14 de março, o Fernando Nunes, que é o diretor da TV aqui em Rondonópolis, foi me buscar de volta. Falou, Vanzelli, vamos voltar para a TV? Foi, mas para apresentar que tipo de programa? Falou, o Agnello, ele apresentava um programa aqui que era a Revista da Cidade. Um programa bem popular. E aí era para eu substituí-lo, que ele ia para Cuiabá. Daí, Miguel, eu precisei inventar um personagem. Porque o público tinha mudado, entendeu? E eu precisei encontrar uma linguagem que pudesse conversar com as pessoas que costumam assistir programa de televisão às 11 horas da manhã. E esse personagem foi o Vanzelão. O Vanzelão. E aí, assim, graças a Deus, a gente dialoga bem com a comunidade.
eu recebo muito carinho das pessoas, né? E, de modo geral, eu sou muito bem recepcionado. Atualmente, nós somos líderes de audiência nesse horário, o programa está num bom momento. E eu costumo dizer que o compromisso de um comunicador é com a pessoa com quem ela fala, não é com o anunciante. O anunciante é muito importante, ele paga a conta, por assim dizer. Mas o anunciante não é o meu cliente. O anunciante só está aqui porque quer conversar com o meu cliente, que é o telespectador. Então, em primeiro lugar, meu respeito é com o telespectador. Esse é o meu respeito. E respeito os anunciantes, etc., mas se tiver que escolher, eu fico com o telespectador, entendeu? Então, estamos aí. Eu acho que é mais ou menos isso. A vida é mais ou menos essa. Tendo sido professor, como que você vê a educação como instrumento de ensino nos dias atuais? A educação é a única ferramenta capaz de nos emancipar, como sociedade, como país, como nação. Não há absolutamente nada além da educação que possa nos levar para além do que imaginamos. E educação, eu me refiro à educação formal, sala de aula. E, a meu sentir, a educação em tempo integral, desde a tenra idade, seria o mais assim, apropriado para a gente dar para as crianças. Em primeiro lugar, informação, que é matemática, língua portuguesa, biologia, sociologia, essas coisas. E, num outro campo, eu chamo, além da informação, a formação humana, que é a educação artística, a educação desportiva, educação cívica, conceitos, cultuar valores. E são valores que nos trouxeram até aqui. Honestidade, solidariedade, respeito, são coisas que nos permitem conviver. Nós somos seres sociais, né? Então, para que estejamos juntos, nós precisamos ter limites, né? Então, eu acho que essa formação de valores... Outro dia, Miguel, fui convidado para ir... O pessoal das escolas me convidam para dar palestra. Eu vou dar palestra. Não cobro nada, não. Vou lá dar palestra. Eu fui numa escola, eu não consegui falar. Nem vou dizer o nome da escola, para não envergonhar os professores. Mas eu não consegui falar. A tamanha era turba. Era uma coisa... Assim, falta de educação absurda. Absurda. Então, como haver educação num ambiente onde não há respeito, não há disciplina? Não tem jeito, né? Então, em primeiro lugar, eu acredito na educação. A educação no Brasil já foi muito melhor, especialmente a educação pública. Você tinha, antigamente, Miguel, nas décadas de 1940, 1930, 40, 50, você tinha assim, modelos educacionais que deram muito certo. Um deles, inclusive, foi copiado. Foi Ctrl-C, Ctrl-V, só que traduziu para o coreano. A Coreia do Sul pegou um modelo educacional desenvolvido na Bahia e levou para lá. Em 1950, quando houve a Guerra da Coreia, e as duas Coreias se separaram, do Norte e do Sul. A do Sul empregou este modelo educacional. O resultado, 50, 70 anos depois, é uma Coreia do Sul absolutamente tecnológica, de povo educado, né? Enfim, empregabilidade total, marcas mundiais como LG, como Samsung, né? São marcas mundiais, carro da Hyundai. O brasileiro, a gente não sabe fazer nada além de plantar pé de guspe, não sabemos fazer nada. A gente não sabe fazer celular, a gente não sabe fazer televisão, a gente só monta. A gente tem as montadoras. Só que marca própria ainda. Não conseguimos fazer. Por quê? Porque nós não temos investimento em tecnologia. E mesmo os nossos, porque a academia brasileira é muito boa, mas o cientista, o pesquisador brasileiro, quando consegue descobrir alguma coisa, não há, parece que, interesse de levar isso a efeito ou trazer isso para o... Então, esses cientistas, os bons cientistas brasileiros, vão todos para o exterior, acabam não ficando aqui. Então, não é que a gente é burro, não. Não, nós temos capacidade. O que nós não temos, a meu sentir, é uma percepção de política pública, isso aí não é de governo, tem que ser uma política pública do Estado brasileiro, capaz de fazer com que a academia funcione, desenvolva o conhecimento em todas as áreas científicas, e para a gente poder ter o maior patrimônio de uma nação, que é o conhecimento. 69% do PIB dos Estados Unidos é conhecimento. Só isso. Você pega um computador, está lá o seu computador.
Aí você vai baixar ali um programa chamado Office. Já ouviu falar? Que é o Word, Excel e tal. Você baixa lá o Office. O seu computador pesa 1 quilo. Depois de você baixar o Office, ele continua pesando 1 quilo. Não tem nada lá. É só informação. Mas você paga pro Bill Gates para ter esse. É só conhecimento. Então, eu acho que nós somos muito bons na agricultura, somos muito bons na área de serviço. O brasileiro é um povo trabalhador, mas nós ainda somos muito mal educados. Num ranking internacional, nós não estamos muito bem, essa é a verdade. E uma receita que está aí faz décadas que não funcionou, isso precisa mexer para melhorar. O que um advogado faz hoje em dia? O advogado é o paracleto, né? Ele é o intercessor. O advogado é aquele que busca a preservação dos direitos do seu cliente, contra tudo e contra todos. O advogado ele preza pelo direito que o cliente dele tem. E muitas vezes, poxa, a justiça soltou o bandido, mas há uma lei que diz aquilo. E o advogado buscou, falou para o juiz, excelência, tem a lei tal, o artigo tal, diz que este cliente, nessas condições, pode estar em liberdade. Então, esse é um direito que ele tem, que ele assiste. Eu, como advogado, eu não ficava me prendendo muito aos axiomas da justiça. O que eu me buscava era a verdade do meu cliente, o direito do meu cliente. É para isso que eu sou contratado. Então, é isso que eu fazia. Eu evitava pré-julgar o meu cliente. E atuei em diversas áreas, porque advogado em começo, eu me lembro a primeira cliente que entrou no escritório, Dona Maria Aparecida. Ela falou, o senhor que é advogado? Falei, sim, senhora, sou eu. A senhora precisa do quê? Com que causa que o senhor mexe? Foi até unha encravada. O que a senhora está precisando? Começo de carreira, você fala o que for preciso. Então, atuei muito na área criminal, área de família, confusão danada. Hoje, não mais. Por uma questão de opção, etc. Mas mesmo quando eu estava lidando com situações tais, a minha busca era pelo direito do meu cliente. É isso aí, a conversa é essa. Se eu sou centroavante de um time, eu vou fazer gol no outro. Não importa, entendeu? É isso que eu vou ter que fazer. Eu era contratado para isso. E acho que o advogado deve uma fidelidade canina para o seu cliente. É isso que o advogado faz. Ele é um preservador de direitos. Tenho muita honra de ser advogado, de pertencer aos quadros da OAB. Tenho muita honra. Sinto-me assim muito dignificado em ser advogado. É uma profissão linda, preciosa, cheia de problemas, com um poder judiciário lento, com leis cada vez mais que travam, né, o andamento do processo, mas eu acho linda a ideia de que você é alguém que está lutando pelo direito de outra pessoa. Acho isso uma ideia fantástica. Vanzelli, você falou que já foi vereador, professor, advogado. Agora, conta um pouco da sua história como vereador pra gente. Eu, como vereador, eu não dei nenhum título de moção de aplauso, nome de ruas, eu não cuido dessas coisas, né? Eu procurei fiscalizar muito o poder executivo, especialmente quanto à execução do orçamento. Procurei atender as pessoas nos serviços públicos que elas precisavam. Muitas vezes, Vanzelli, não tem lâmpada aqui no poste, tal. Aí fazia indicação, ligava o presidente da CODER, dar esse tipo de assistência para a população. E cuidei, graças à minha formação jurídica, eu fui relator do projeto de lei que revisionou tanto a lei orgânica do município quanto o regimento interno da Câmara. Então eu tive o prazer de ser o relator. Assim, todas as emendas foram por mim verificadas, eu montei a lei orgânica, a nossa Constituição, né, a Constituição do município, e o regimento interno da Câmara. E foi aprovado, os dois projetos aprovados por unanimidade dos vereadores. Então, quer dizer, fiz um bom trabalho, né? Foi uma equipe técnica, tive muita ajuda dos colegas, né? Não foi um trabalho solo, mas assim, tive o prazer de ser o relator. É o tipo de trabalho que não aparece, né? Se perguntar, o que isso importa, né? Mas isso importa. Importa e muito. Que é a estrutura jurídica na qual nós vivemos. A estrutura organizacional da prefeitura. Então, isto afeta a vida de todo mundo. Então, eu não sou aquele vereador que... Você entendeu, né? Não faz, nem cuida dessas coisas. Moça, dá aplauso pro cachorrinho que não sei o quê, fulano apareceu no programa não sei o quê, traz ele aqui. Eu acho justo a homenagem, né? Mas eu cuidava de outras coisas, entendeu? Eu cuidava de outras coisas, era isso. Você falou que durante o seu horário você é líder de audiência atualmente. Como que você faz para ser tão diferenciado assim ao dar notícias, ao
mostrar os anunciantes, as informações da cidade, porque no mesmo horário seu tem mais 2 programas policiais e um que é, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o respeito, né? Quando você trabalha em informação, o repórter, ele vai para a rua e ele vai contar uma história, o repórter. Ele traz uma informação para a gente. Como é que a gente apresenta isso? Porque o apresentador ele precisa introduzir o assunto, a matéria. E quando a gente faz isso, a gente precisa fazer sempre com respeito. Por exemplo, o garoto lá que roubou, não dá para xingar ele de marginal, bandido, vagabundo. É muito ruim isso, porque falta com respeito, até com quem está assistindo. Até porque aquele garoto tem mãe, aquele garoto tem família. Então, o rapaz foi preso, né? O trabalho da polícia, está atrás das grades, é o lugar dele. Mas não pode ofender a pessoa. Você não pode criticar. Eu estou na TV desde 2004, como eu te falei. E sou muito crítico. A gente costuma dizer que eu desço o pau da Guaivira. Chega a Mutamba. Eu não tenho um processo contra mim. Nenhum. Porque eu não critico pessoas. Não ofendo o prefeito, não ofendo o vereador. Critico a conduta, a omissão, a ação equivocada. Isso eu faço com contundência. E não pego dinheirinho de vereador, dinheirinho de prefeito, para ter liberdade, para ter, assim, ficar mais solto, né? Então, acho que e a linguagem, a turma entendeu o que eu estou dizendo, do modo como eu estou dizendo. E TV é uma questão, rapaz, de... TV é assim, você consegue um espaço na TV quando o dinossauro morrer, entendeu? Assim, o Cid Moreira foi lá do Jornal Nacional, até, acabou agora o William Bonner, vai até mais 50 anos. É uma coisa assim de hábito. Quando você consegue fazer com que o telespectador... 11 horas, deixa eu pôr no Vanzelli. Isso é o hábito, virou hábito. E graças a Deus, Miguel, as crianças gostam de mim. Olha. Sinal de que eu vou ficar muito tempo aqui ainda. Né? Você emendou ali a TV e tal. Qual que é a maior dificuldade de fazer uma televisão ao vivo? Porque não é fácil, a gente sabe. Se dá um errinho aqui, vai pro ar e como que faz? A dificuldade surge quando não há equipe. A equipe ela é formada e todo mundo tem que entender o que é que nós estamos fazendo. Porque o apresentador é só um pedacinho do processo, né? O que acontece atrás das câmeras é o mais importante, na verdade. E quando você forma uma equipe, a equipe ela é formada, Miguel, com base num sentimento de confiança. Um confia que o outro fará o trabalho. Eventualmente, alguém errará. Quando acontecer, quando o erro acontece, nós não ficamos procurando o culpado. O erro aconteceu, a gente procura a solução imediata. Todos buscamos a solução. Essa é a melhor palavra. E a dificuldade da TV ao vivo é o imponderável, né? Que pode acontecer de tudo. Pode acabar a energia, pode cair a câmera, pode o microfone falhar, o microfone pode enroscar ali, e aí tem que meio que se equilibrando e seguindo em frente. Jogo de cintura, né? Isso aí, é o jeito. Como que você vê a importância da oralidade ser desenvolvida nas escolas hoje em dia? Porque hoje em dia pode ter gente que chega na faculdade e não sabe nem apresentar o trabalho. Qual que é a importância da oralidade ser trabalhada no lugar de ensino? O Stephen Hawking foi um grande cientista, né? Eu li dele 2 livros, né? Universo numa Casca de Nozes e Uma Breve História do Tempo. São 2 livros preciosos para se ler. Para se ler, só para ler. E ele disse uma frase assim uma vez, falou assim, olha, por milhares de anos, a humanidade viveu como os animais. Caçando, pescando, coletando. De repente, alguma coisa muito além da imaginação aconteceu e mudou tudo para sempre. Nós aprendemos a conversar. Então, quando o homem se comunica, né, ele transmite, recebe informações e a gente vai evoluindo como pessoa, como gente. A gente tem muita dificuldade de falar em público, né? Até hoje, minha esposa Rosana fala, não, a parte de aparecimento é com o Carlos. Lá em casa eu sou o Carlo. O Vanzelão, lá em casa eu sou o Carlo, acorda, a Carça está atrás da porta. A Rosana é bem no interior de São Paulo. Mas ela não gosta de falar em público. Mas esse é um quesito importante, porque quando a pessoa consegue se postar e apresentar o que ela tem a dizer, ela não apenas oxigena aos seus ouvintes, mas ela própria depois recebe os feedbacks,
as contraposições, né? E isso vai melhorando a pessoa, entendeu? É o chamado processo dialético. Você tem uma tese, a esta tese se contrapõe uma antítese, né? Uma antitese, e depois do embate entre essas duas surge a síntese, o que é melhor. Então, se a gente não conversar, a gente não vai melhorar. É isso. Como comunicador, qual o conselho que você deixa para quem está assistindo essa entrevista e quem deseja também seguir o ramo da comunicação assim como eu quero? Eu podia citar muita coisa, mas eu acho que, acima de tudo, se você pretende se comunicar, você precisa ter respeito com a pessoa com quem você quer falar. Respeito. Se você tiver isso, você nunca vai dar uma informação mentirosa, você vai falar a verdade. Por quê? Porque você respeita. Você não vai se colocar de qualquer forma. Eu boto o paletó assim, não é porque eu acho que eu sou bonitão, é que eu tenho um barrigão, e em respeito ao telespectador, falando, preciso me vestir mais adequadamente, vou entrar na casa de uma pessoa, melhorar meu linguajar. Quando você respeita, né, quando há o respeito, a partir daí surge um monte de coisas. Por exemplo, dizer sempre a verdade, portar-se delicadamente, com decoro, poder falar de modo acessível às pessoas, né? Se eu for dar uma palestra jurídica, provavelmente eu não vou empregar a linguagem que eu uso na televisão. Né? Quando eu vou para a sala de aula, a minha linguagem é mais técnica. Mas quando eu estou aqui, em respeito ao telespectador, eu preciso dizer as coisas de modo que ele possa entender. Acho que se tiver respeito, vai tudo bem. Muito obrigado, Vanzelli. Eu quero agradecer a sua presença. A sua presença não, ó. Você ter aceitado a gente vir aqui para te entrevistar. O que, né, já é uma coisa muito digna de se fazer. Você que está assistindo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal do YouTube e ativa o sininho, não é isso? É isso aí. Eu não sei muito bem. Eu entendo dessas coisas como de anatomia de pinguim. Não entendo nada. Mas minha filha que me ajuda, né, no Instagram. Papai, você posta pouca coisa, põe mais uma coisa. Põe... Não, essa aí tá errado. É outra coisa, o senhor tem que botar. Esta linguagem eu ainda não domino. Estou aprendendo, né? Então, agradecendo mais uma vez o Vanzelli. Muito obrigado. E ó, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, copia o link, manda pro amigo, pro cachorro, pra avó, pro vô, pra todo mundo. Pronto! No grupo da família, do jogo, do futebol, qualquer coisa. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!